Oi. Então, nesse filminho a gente vai ver como que é uma criação comercial de bicho da seda, e também a gente vai ver um pouco sobre seleção artificial de espécies, tá? Então, conforme a gente já tinha visto em artrópodes, as borboletas são insetos que têm metamorfose completa, ou seja, o bichinho que sai do ovo é muito diferente do inseto adulto. No caso da borboleta, dos ovos saem lagartinhas, né? Essas lagartas, elas se alimentam geralmente de folhas, né? E elas comem pra caramba, né? Até o momento que elas já cresceram bastante, aí elas param de comer. Quando elas param de comer, elas criam, né, um casulo em volta delas. No caso do bicho da seda, o casulo é feito de seda, né, um fio de seda. E aí elas ficam dormentes ali durante um certo período, e nesse período elas vão se transformando no inseto adulto, até que chega o dia que elas rompem aquele casulo, né, e sai a borboleta adulta, tá? Então aqui você está vendo, na criação comercial, acabaram de sair as lagartas dos ovinhos, tá? Aqui, essas lagartas, elas são criadas em containers, e elas são alimentadas com folhas de amoreira picadas, tá? Então esses verdinhos são as folhas de amoreira, e ali as lagartas, meio que recém-nascidas, se alimentando das folhas de amoreira. Ao lado do galpão de criação, os criadores mantêm plantações de amoreira, que é essa mora preta aí que a gente conhece. E eles ficam o dia inteiro cortando folhas de amoreira para as lagartas comerem, tá? Aqui você vê, né, o jeito lá que elas são criadas, eles estão jogando as folhas lá para elas, tá? Até o dia que elas param de se alimentar. Quando isso acontece, os criadores, eles descem lá do teto do galpão umas caixinhas com repartições, elas são de papelão, tá? E elas vão baixando esses papelões até tocar as lagartas, tá? Quando as lagartas percebem essas caixinhas, elas começam a escalar pelas caixas, e cada uma ocupa um buraquinho, tá? Uma célula dessa caixa, um compartimento. E ali elas param, né, adormecem ali, e começam a fazer o casulo em volta delas. Então aqui, né, o criador está mostrando ali como é que ficou, olha que legal. Então, cada repartiçãozinha tem uma lagarta que teceu o casulo, né, em volta dela, em cada divisória. Aqui você vê as lagartas, e algumas já começaram a tecer o casulo, tá? Esse casulo do bicho da seda é muito legal, porque ele é feito de um único fio de seda. Bem, aqui você vê a larva dentro do casulo, só que ela já foi morta. Por quê? Porque os criadores, eles têm que matar as larvas antes que elas se desenvolvam, porque se elas se desenvolverem, elas vão estragar o casulo para poder sair, né? Então eles matam por calor, tá? Esquentam as lagartas e matam, tá? E aí, olha só, essa moça, depois de secos, né, os casulos, ela está selecionando todos os casulos que são legais, né, que tá a seda bem branquinha. Os que são manchados, né, defeituosos, ela separa, que daí vai fazer um tecido de qualidade menor, tá? Aqui eles estão desenrolando. Você pode ver na parte de baixo aí, essas coisinhas brancas, cada uma é um casulo, e essa máquina ela está desenrolando o fio e colocando o fio numa carretilha, tá? Esse fio, ele pode medir até 1,3 quilômetros, tá? É um fio único, bem resistente, e que dá uma seda, né, de altíssima qualidade, tá? Aqui eles estão fazendo meadas, tá? Que nem meada de lã, tá? É outra máquina, né, diferente, que faz as meadas. E aqui já está sendo empacotado para ser comercializado, tá? Mas aquelas larvas que morreram, né, sequinhas lá,
essas larvas não são jogadas fora, tá? A indústria de bicho da seda vende essas larvas para o Japão, tá? Exporta para o Japão e lá os japoneses fabricam ração para peixe com essas larvas. Então, você pode ver aí que a produção de bicho da seda é muito importante para a economia do estado do Paraná. Tá? No interior do estado tem muitas famílias de pequenos agricultores que trabalham com a criação de bichos da seda. Tá? Mas para que exatamente que serve criar bichos da seda? Tá? Os chineses descobriram há mais ou menos uns 3.000 anos o processo de fazer um tecido, né, uma seda, a partir do casulo de bicho da seda. Tá? E essa seda é uma seda natural que é bem cara, né? É um tecido super sofisticado, né, que os orientais usam principalmente para fazer kimonos, né, que é essas vestimentas tradicionais deles. E olha que bonito que fica, né? Estampada, né? Seda estampada, seda pura. E usavam para outras coisas também, inclusive para fazer paraquedas, tá? Os paraquedas eram feitos de seda natural. Olha aí as meninas, né? Em kimonos. Aqui você vê uma chinesa que trabalha, né, na criação, exatamente como mostrou aqui no Brasil, né? Eles também usam essas caixinhas de papelão, né, com repartições, e ali ela está mostrando que está quase lotada a caixinha de casulos. Só que veja só, essa aqui é a mariposa do bicho da seda, tá? É claro que a indústria precisa das mariposas também, porque precisa que alguém bote os ovos, né? E o que você acha que essa mariposa é diferente das outras, além do fato dela ser branca, né? Tem uma coisa meio estranha nesse bicho. E você pode notar que é o tamanho das asas, né? As asas dessa mariposa são atrofiadas, esse bicho não tem como voar. O bicho da seda, ele é natural da China, tá? E só que agora ele não existe mais na natureza. Como ele foi domesticado pelos chineses há muito tempo, né? Mais de 3.000 anos, então agora ele é totalmente dependente do ser humano para viver, para se alimentar. Na natureza, um bicho desse não tem a menor condição, né? É isso que se chama seleção artificial. Então, seleção artificial, o que é? É quando o ser humano seleciona animais ou plantas, cruzando apenas os melhores indivíduos, ou seja, aqueles que têm as características que o humano deseja. Melhor carne, leite mais gordo, lã de melhor qualidade, frutas maiores, mais doces, etc.